Oi, gente, meu nome é Túlia, eu sou integrante do PET Engenharia de Alimentos e eu vou dar continuidade ao curso básico de calculadora científica que está sendo realizado em parceria com o PET Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Lavras. Então, o modelo da calculadora que estamos utilizando é a Casio FX82MS. Então, eu sou a Túlia, né, como eu disse anteriormente, e eu vou apresentar o tópico de hoje, que vai ser o somatório. Antes de tudo, vamos relembrar como que limpa a memória da calculadora. Sempre é importante realizar a limpeza da memória antes de fazer qualquer conta. Então, para limpar a calculadora, a gente vai apertar o Shift, depois o Mod, depois o 3, depois duas vezes o igual. Temos a memória da calculadora limpa e pronta para uso. Então, agora vamos começar o nosso tópico, que é o somatório. Antes de tudo, o que é o somatório, né? Então, o somatório quer dizer soma. Então, vai ser a soma de vários números consecutivos. E esse somatório, ele vai ser representado pela letra sigma maiúscula, essa letra grega. Então, quando a gente vê esse símbolo, já sabe que é o somatório. E tem outros elementos no somatório que a gente tem que levar em consideração. Então, primeiro, esse i igual a 1 aqui. Ele é o nosso limite inferior. Então, ele mostra aonde que vai começar. Então, o nosso, no caso, vai começar no 1. E esse 4 aqui em cima é o nosso limite superior. Então, no caso, o nosso somatório vai de 1 até 4. E a nossa função é xi, que está aqui na frente. Então, a gente vai ter x1 mais x2 mais x3 mais x4. Então, numa tabela, a gente vai olhar esses valores e vai substituir, tendo assim o nosso resultado. Se na tabela fosse até o x6, como o nosso limite superior é o 4, então a gente vai parar no 4 para fazer esse somatório. Tem que lembrar disso. Preste atenção nos limites inferiores e superiores. E substitui na função desejada. E se eu tiver uma tabela muito grande, como é que eu vou fazer? Se eu tiver que fazer o somatório de y, o somatório de x, o somatório de x vezes y, que é ainda mais trabalhoso, o somatório de x ao quadrado, ou se não, o somatório de y ao quadrado, para fazer na mão, tem como, mas essa tabela ainda é pequena. Se pegar uma tabela maior, fica ainda mais difícil e mais trabalhoso, além que pode ocorrer uns erros aí no meio do caminho. Então, a gente pode usar a calculadora para isso de uma maneira mais fácil. E quais são os passos para isso? Antes de tudo, sempre limpar a calculadora. Então, Shift, Mod, 3, igual para limpar a calculadora. Depois disso, a gente vai apertar o Mod, o 3 que vai colocar em regressão e depois o 1 que vai colocar em linear. Então, em regressão linear. Depois de fazer isso, vamos inserir os dados. Então, a gente insere em par ordenado, sempre o x e o y, nessa ordem. O x primeiro e depois o y. Então, vamos voltar aqui. Por exemplo, o nosso primeiro par ordenado é 6 e 10. Então, eu vou colocar o 6, depois eu coloco a vírgula e depois eu coloco o 10. Com isso, e o m+, né, por último. Com isso, eu vou ter inserido o meu dado, o meu par ordenado. Depois que eu inseri todos os meus pares ordenados, eu aperto o Shift, depois esse sum aqui, ó, que está em cima do 1. Isso ele vai abrir a telinha onde você vai escolher o jeito que você quer, se é o x, ou é o somatório de x, ou de y, ou de x vezes y, ou x ao quadrado, ou y ao quadrado. Agora, vamos para uma parte prática para ver realmente como é que funciona a calculadora. Então, agora vamos fazer a prática na calculadora. A minha calculadora não é a Casio, é a HP, mas só o design dela que é diferente. Os botões e as funções são todos iguais. Então, tudo que eu fizer na minha vai ser igual na Casio mesmo. Então, primeiramente, como eu falei, limpar a calculadora. Então, a gente vai no Shift, Mod, 3, igual, limpamos a calculadora. Então, a gente vai colocar primeiro no modo de regressão linear. Mod, o 3, que é o de regressão, e 1 em regressão linear. Então, aqui na tabela, eu tenho os meus pares ordenados. Então, vou armazenar os dados. Então, primeiro, 6,10. Lembra que é primeiro o x, depois o y. M+, 8,22. M+, 15,38. M+, e assim eu vou fazendo com todos os meus dados, até eu chegar no último par ordenado. 25,67 M+, e o nosso último que é 45,49 M+. Então, aqui embaixo ele vai me mostrar que eu tenho 7 números armazenados, 7 pares ordenados armazenados, que é a quantidade de par ordenado que a gente tem na nossa tabela.
E aí, qual que é o próximo passo? Então, é o Shift S-Sum. E aqui eu tenho todas as nossas funções de somatórios. Então, se eu quiser o x ao quadrado, eu aperto 1 igual. Aí, eu já vou ter o nosso valor. Se eu quiser outro, faço de novo. Shift S-Sum. Agora, só o somatório de x. 2 igual. Eu já tenho o meu somatório de x igual a 14,1. Se eu quiser agora do y ao quadrado, eu tenho o valor de 14.970. Se eu quiser só o y, aqui na setinha para mudar, né? 2 igual 296. E por último, o x vezes y, sempre apertando o Shift S-Sum. Eu vou até o 3 aqui, aperto 3 igual, eu tenho o valor de 7.014. Então, é bem simples fazer na calculadora e esses são os passos. Então, gente, foi isso por hoje, o nosso conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Aproveita e já segue o nosso canal aí no YouTube para acompanhar o resto dos conteúdos. E esses são os nossos contatos. Caso vocês precisem, pode chamar a gente que a gente tenta ajudar. Obrigada!